hoje. E você precisa entender o Yom Kippur. Kippur significa expiação, ou perdão, ou dia onde o Senhor vai fazer a separação do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas. Está lá na parábola. Quando chegar aquele grande dia, Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Irmão, isso é tão profético que você precisa entender que no dia do Yom Kippur era separado dois bodes. Olha que poderoso. Eu vou falar isso no final, não vou adiantar não, é muita coisa para hoje. Eu queria que você abrisse comigo Levíticos 23, 26 e 32. É onde aparece a questão das festas, ok? Aqui, Yom Kippur é onde o Senhor fala das festas. Aqui, ó, vamos ler então o que significa essa festa, que é a principal festa judaica, viu, irmãos? É o dia X dentro do judaísmo. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 desse mês, olha só, de novo o número 10 aqui. 10 aponta para justiça. Lembra que eu falei isso aqui? Toda vez que o número 10 aparece na Bíblia, é Deus aplicando sua justiça. Quando veio lá no Egito, foram o quê? 10 pragas. Olha o número 10. Quando Davi foi ter no exército, quando estava sendo afrontado por Golias, ele levou 10 pães e 10 queijos. A Bíblia cita esse poderoso lá no livro de Samuel. E olha o 10 aparecendo aqui de novo. Aparece lá no capítulo 2 de Apocalipse. E aos 10 desse mês sétimo, olha só, dia 10 do mês 7, poderoso, será o dia da expiação, ou Yom Kippur. Está aqui no hebraico Yom Kippur. Tereis santa convocação. Ou seja, convoque todo mundo, ninguém falte. E olha o que você deve fazer: afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, é o Yom Kippur, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do povo. Quem nesse dia fizer alguma obra e a esse eu destruirei do meio do seu povo, nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo. Fala assim comigo: estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Amém, irmãos? Eu pergunto para você: Deus mudou? Porque a Bíblia diz que Deus é imutável. Então o que acontece com esse estatuto perpétuo nos dias de hoje? Nós chamamos os dias da graça do Senhor Jesus Cristo. Você vai entender que nós vamos falar isso aqui à luz do sacrifício de Jesus. Amém, irmãos? Em todas as vossas moradas, em todas as vossas, aonde que você deve fazer o Yom Kippur? Na sua casa. Aleluia. O Yom Kippur é na sua casa. Não, você convoca a congregação, você chama as gerações, e em todas as vossas casas, sábado de descanso solene vos será. Irmãos, o Yom Kippur é tão sério. Na Bíblia é chamado de Sabat Sabatot, ou sábado do sábado, o sábado mais importante do ano. É assim que Deus fala com ele. Então afligireis as vossas almas. Aos 9 do mês, de uma tarde até a outra, celebrareis o vosso sabá. Ponto 1. Agora vamos entender o que acontecia lá no Yom Kippur na época dos judeus. Amém? Primeiro você tem que entender o que acontecia naquela época. Naquela época, o nosso Messias Jesus ainda não havia vindo. Havia-se então um tabernáculo. Amém? Tabernáculo que Deus manda construir com especificações que o próprio Deus coloca. Então quando Deus manda construir esse tabernáculo, Ele institui o sacrifício. E o primeiro sacrifício, já desce o fogo do céu ali, acende a chama, né, do altar de sacrifício, e começa então os sacrifícios ali. E quais sacrifícios eram feitos? 3, fala assim comigo, 3. Olha o 3 aí aparecendo. Primeiro era um boi. O boi era sacrificado pelo próprio sumo sacerdote, pela sua família e por aqueles que iam participar do sacrifício. Amém? O primeiro sacrifício já era para o próprio sumo sacerdote. Segundo, era sacrificado um cordeiro. E por último, 2 bodes por toda a nação, ou por todo o povo. Eram 2 bodes separados. Eles tinham que ser quase gêmeos, basicamente, da mesma cor, no mesmo dia, no mesmo peso, nascidos no mesmo dia, com as mesmas especificações, como se fossem bodes gêmeos, ok? Eu estou explicando o que acontecia no dia de Yom Kippur. Aí o que acontecia com esses bodes? Eles tiravam sortes, ou seja, como se fosse um dado, né? Se caiu um, é aquele, se caiu 2, é aquele. Eles jogavam sortes, e aquela sorte, quando caía sobre um bode, ele ia ser sacrificado, e aí
e o outro ia ser solto no deserto. E eles amarravam a fita vermelha sobre um dos bodes para identificar, separar um do outro, porque eles eram quase que idênticos. Amém? Então isso acontecia. Então na época, e no momento do sacrifício, aquele bode era morto, e aquele sangue dele, ok? Presta atenção, irmãos. O sangue daquele bode era pego ali num lugar específico pelo sumo sacerdote. Só ele podia fazer isso. Atenção, diga sumo sacerdote, essa palavra é importante. A função do sumo sacerdote era entrar uma única vez no ano. Ele não podia entrar quando ele quisesse, não podia entrar quando ele pensasse, não, eu vou entrar, é agora. Não, só no Yom Kippur que podia ser feito isso. Só nesse dia específico ele entrava no Santo dos Santos uma única vez no ano, no Kadosh HaKadoshim, que era o lugar santíssimo, para expiar, ou seja, para pedir perdão pelos pecados de toda a nação, dia da expiação, do juízo ou do perdão. Entenderam? Hoje é o dia que Deus muda sentenças de morte. Hoje no mundo espiritual é o dia que Deus muda decretos sobre a sua vida de enfermidade, doença. Hoje é dia que Deus muda decretos na sua vida e na minha vida, de coisas ruins que poderiam acontecer durante o ano que se começou agora, há 10 dias. Hoje é o dia que Deus muda decreto. Mas pastor, como é que eu vou entender esse sábado aqui, à luz do Novo Testamento, onde Jesus vem? Irmãos, vamos começar lendo Salmo 107, pode pôr de volta, está aqui, Salmo 107, 8 e 9, diz: louvem ao Senhor pela sua bondade, isso que é a oração para o Yom Kippur, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta. Avançando aqui, a salvação, irmãos, ela não é um ato isolado. Presta atenção no que eu vou dizer. O Yom Kippur é um dia de expiação, é um dia literalmente de salvação, de perdão. É um dia onde Deus muda decretos. Então a salvação, ela não é um ato isolado, ok? Ela é uma caminhada e não um ato isolado, ok? O plano de salvação dentro do Yom Kippur de Deus, você precisa entender isso, porque você precisa mudar aquela concepção de uma vez salvo, salvo para sempre, não preciso fazer mais nada. Isso está errado. À luz do Novo e do Velho Testamento, está errado, porque a salvação é um processo. Deus é um Deus de processo. Ele é uma caminhada. Deus, por intermédio de seu Filho Jesus, ele diz: eu sou o que? O caminho. Qual caminho? O caminho que leva ao Pai. É um processo. Você desenvolve a sua salvação todos os dias. Então o Yom Kippur é exatamente um dia para você repensar o caminho que você trilhou no ano anterior e o caminho que você quer trilhar no novo ano que começa agora. Enquanto no calendário dos homens o ano ainda vai virar em dia 31 de dezembro, no calendário de Deus o ano já virou. Vocês têm que estar atentos aos sinais de Deus, irmãos. Quando está próximo do Yom Kippur, olha o tanto de coisa que acontece nos sinais. É rio, nunca vi isso, rio atmosférico, ou seja, rio sobre a sua cabeça, que cai sobre determinados lugares do mundo. Bombogênese de furacão, de repente está tudo bem aqui e tal, um furacão do nada aparece, arrebenta com tudo. Aconteceu isso agora. Bomba de calor no Brasil, calor do nada, assim, algo surreal acontece. Bomba de calor. Inclusive agora, aqueles que estudam o clima têm colocado assim, um novo tempo no clima do mundo. Ou seja, uma nova linguagem para os eventos sobrenaturais que nós não sabemos explicar tem acontecido. Quem já viu isso aí? Estão achando nome para os eventos que nunca aconteceram, que estão acontecendo agora. São sinais. A Bíblia diz que nós iríamos saber, entender os sinais nos céus e na terra. São sinais, porque o calendário de Deus mudou. Há 10 dias o calendário de Deus mudou. Aliás, há 9, né? Hoje, na viração do dia, é o 10º dia. É o dia onde em Teruah, Yom Teruah, que foi no sábado, na reunião de homens aqui, né? Começou lá atrás, que é o dia das trombetas, se abrem os livros. E Yom Kippur, ele fecha os livros. O que tiver de decreto vai ser mudado de hoje para amanhã, porque é o dia de fechar os livros. Mas passou, isso é bíblico, é muito mais do que você imagina. Mas está no Novo Testamento, mas claro que está. Você acha que Jesus não ia falar isso?
Qual é o livro que eu devo ler, que eu vou entender isso com muito mais excelência? Livro de Hebreus, irmãos. Presta atenção. Se há um assunto que o livro de Hebreus, no livro todo, fala, é do Yom Kippur, da revelação de Jesus Cristo como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele muda todas as coisas. Pode avançar para mim, por favor? Como que eu vou entender o livro de Hebreus? O livro de Hebreus, irmãos, fala na sua essência do Yom Kippur, porque para os judeus era o dia mais importante do ano. E o autor de Hebreus, nós não sabemos quem é, pode ter sido Paulo ou Apolo, enfim, mas a linguagem que ele usa é uma linguagem que os hebreus, que os judeus entendiam. E ele, desde o capítulo 1, irmãos, ele revela Jesus como filho de Deus. E no capítulo 2, já de Hebreus, logo no começo do capítulo, aliás, no final do capítulo 2, esse aqui é João, a gente vai ler daqui a pouco. No final de capítulo 2, você pode pôr aí capítulo 2 de Hebreus, no finalzinho. No final de capítulo 2, ele fala algo interessante, que ali ele já começa a tratar do assunto de Jesus como sumo sacerdote. Vamos ver se dá para aparecer aqui. Hebreus 2, lá no final, no versículo 9 ou 10, se não me engano. É 18? Então vai lá bem no final. É os três últimos versículos. Porque na verdade ele não tomou os anjos. Ou seja, ele podia ter pego anjos. Não, mas ele tomou a descendência de Abraão. De onde Jesus veio, irmãos? Descendência de Abraão. E olha o que ele faz. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Fiel, o quê? Sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, não dos homens, de Deus, para expiar o quê? Expiar o quê? Os pecados do povo. Aonde Jesus expia o pecado do povo? Na cruz. Mas que sacrifício que ele faz na cruz? Todas as 7 festas estão lá na cruz, irmãos. Você não pode pegar só Páscoa lá não, porque os cristãos esqueceram de tudo e não vão celebrar só Páscoa e Pentecoste. Não, ali estão todas as festas. E aqui é principal, os Hebreus fala específico, para expiar os pecados. Onde era feito isso? No Yom Kippur. Quem fazia isso? O sumo sacerdote. O livro de Hebreus todo fala sobre sumo sacerdote, dia de expiação. Sumo sacerdote, dia de expiação. Se você for para o capítulo 3 está falando, se você for no 4 está falando, no 5 também, no 6 mais intenso ainda, porque nós vamos citar o capítulo 6 de Hebreus aqui. Então você pega o livro de Hebreus todo, fala sobre Jesus, o sumo sacerdote, e o Yom Kippur. O livro de Hebreus todo trata desse assunto basicamente. Lá em Hebreus 11 vai falar sobre fé. O que fé fala? Que a fé sem obras é morta, e as obras que não têm fé também são mortas. Uma depende da outra. Mas vamos aqui para 1 de João, capítulo 1, versículos 5 e 10. Aqui você vai entender por que o Yom Kippur, ele é uma caminhada, ele não é um ato isolado. Ah, Jesus morreu, tá, beleza, então eu aceitei Jesus, estou bem na fita. Não é assim que funciona. Aqui João vai falar que você vai entender que não é um ato isolado, é uma caminhada. Fala comigo, uma caminhada. Eu vou andar, eu vou caminhar, eu vou desenvolver. Olha aqui, ó, João falando aqui. E esta é a mensagem que dele ouvimos. Que mensagem é essa? E vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Começa aqui. Se dissermos que temos comunhão com ele, e o que? Olha, eu coloquei em maiúsculo. E andarmos em trevas. Andar, aqui está falando de caminhar, andar. Mentimos. E não o que? Praticamos a verdade. Mas, olha o mas, olha aqui em maiúsculo de novo. Se andarmos na luz, ou seja, caminhada, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros através do que? O sangue de Jesus Cristo. Aí olha só, quando você faz isso aqui, ó, se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, ou seja, eu e você. E olha que ele diz assim: então, podia ter sido vestido isso aqui por então, ou o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando que o sangue de Jesus te purifica do pecado, irmãos? Resposta: quando você caminha na luz. Estão entendendo? É uma caminhada, não é um ato isolado, é uma caminhada. Quando você faz isso, então o sangue de Jesus vem sobre a sua vida e purifica você de todo pecado. Estão comigo aí? Se dissermos que não temos pecado, olha isso. Ah, mas eu sou salvo uma vez salvo, salvo para sempre.
Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Irmãos, ele está falando para a igreja, ele não está falando para o mundo não. Ele está falando, igreja, se você acha que você não tem pecado, você está se enganando a você mesmo. E não há verdade em nós. É porque nós temos a concepção errada de pecado. Achamos que pecado é só aquilo que é, vamos dizer assim, né, cabeludo aí fora. Não, pecado é errar o alvo. Qualquer alvo que Deus te dê, que você não faça isso por fé, você já está pecando, porque você está errando o alvo. Quantos estão comigo? E olha, diz, se confessarmos os nossos pecados, obrigado, se confessarmos os nossos pecados, o que ele é, irmãos? Ele é fiel e justo. Por que justo? Porque ele vai julgar, para nos perdoar, perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, dia da justiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se você acha que você não tem pecado, revele, porque sua palavra, a palavra de Deus, não está em você. Você precisa abrir seu coração para entender isso. Avance, por favor. Isso aqui é forte, irmãos. Quem já ouviu falar de calvinismo e arminianismo? E nosso meio está impregnado de doutrinas. Tem uma doutrina, não vou falar mal dela, para ficar tranquilo, mas também não há o compacto, porque não é bíblico. Tem uma parte de verdade e o resto não, porque falta informação por trás disso. E eu coloquei isso aqui bem forte. Eu vou explicar porque dentro da palavra de Deus. Por que eu coloquei isso aqui? Talvez seja forte que você vai ouvir. É blasfêmia contra o sacrifício de Jesus, dizer uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é forte. Você vai entender isso aqui. Isso aqui é blasfêmia contra o sacrifício de Jesus. É eu que estou falando isso? Não. Vamos comigo para a palavra. Abre aí. Hebreus 6. Lembra que nós falei que ia voltar em Hebreus? Que Hebreus trata do assunto de Jesus, sumo sacerdote, do Yom Kippur, que é o dia do juízo. Lembra que eu falei isso, irmãos? Ok. Porque é impossível. Olha o que o Hebreus fala. Isso lá no capítulo 6 já. Porque é impossível. Espera aí, pastor. Mas a Bíblia diz que não tem nada impossível para Deus. Pois é, mas a Bíblia diz que tem algumas coisinhas. A Bíblia diz, aqui mesmo, o próprio autor de Hebreus também fala isso. Ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá no capítulo 11, sim ou não? E aqui no capítulo 6 ele fala mais uma coisa impossível. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Olha isso. Fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus. Ou seja, eu fiz seminário, eu estudei, eu sou um teólogo. Provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro, porque eles experimentaram coisas sobrenaturais. E olha o que aconteceu. E recaíram, ou seja, caíram novamente. Sejam outra vez renovados para o que? Arrependimento. Pois assim, quanto a eles, olha que coloquei em maiúsculo aqui, irmãos, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao que? Vitupério. Diga comigo, vitupério. Quando você não pratica arrependimento na sua vida, você está crucificando Jesus de novo e está expondo ele a vitupério. Vamos lá, vamos chegar lá. Porque a terra embebeda, olha só, porque a terra que embebece a chuva, aliás, que embebeda da chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles quem é lavrada e recebe bênçãos de Deus. Mas aqui produz o que? Espinhos e abrolho. É reprovada e perto está da maldição e o seu fim de ser queimada. Mas de vós, ó amados, eu espero, ou esperamos coisas melhores e coisas que acompanham o que? A salvação. Por que acompanha a salvação? Diga comigo, porque salvação é uma caminhada, ela vai andar e você precisa acompanhar a salvação, você precisa caminhar em salvação. Ainda assim, falamos, constão comigo, a salvação ela é dinâmica, ela não é estática, não é parada, não é um ato isolado, ela vai caminhar e você tem que acompanhar o processo de salvação na sua vida. Não sou eu que estou dizendo isso, mas estou lendo a Bíblia com os irmãos. Avança. Aí o pessoal vai falar, e vitupério, vitupério é o que? É uma palavra do latim, vituperos, ou vituperium. Vamos ver então o que significa vitupério? Vamos lá.
censura áspera e atos ignominiosos, ou seja, atos vergonhosos. Ato ou efeito de exprobar, ou seja, de expulsar, de reprovar ou desaprovar. Insulto, injúria, ultraje. Vamos lá, vamos falar. Ação vergonhosa, visela, infâmia, ignomínia. E eu sou ousado. Blasfêmia. Eu só acrescentei uma palavra a mais aqui no dicionário. É blasfêmia. Vocês entenderam por que é blasfêmia falar aquilo? Vamos ler, vamos continuar. Origem etimológica, latim, tardio, vitupério, crime, vício do latim, vitupério. Encontrar defeitos em, censurar, repreender. Agora olha só. Não, mas ali está escrito em grego, então vamos para o grego. Oneidos, é a palavra que está lá, no grego. Vamos lá. O que é no grego? Difamação, degradação, escárnio, quer por motivo justo, quer por motivo injusto. Comumente traduz o substantivo grego, que é a palavra que eu falei para vocês. E o hebraico então, herpá, é a mesma coisa. Qual que é? Os motivos de vitupério naturalmente variam de acordo com as circunstâncias. Para o varão israelita, olha o que acontece. Ser incircunciso, você está fora da aliança. Você está em vitupério. Você não está mais na aliança. Quando você está em vitupério, você está fora da aliança de Jesus. Quantos estão comigo aqui? Durante a vigência do pacto da lei por motivo de vitupério, ou seja, Juízes 14:3, está aqui a referência. Livro de Juízes. Quando você avança, por favor. Que agora eu vou para a parte 3. Quando você ignora que você não precisa mais de arrependimento. Uma vez salvo, salvo para sempre. Já resolvi todos os meus problemas. Ignora que a salvação é uma caminhada, que ela não é estática, que ela é dinâmica, ela está indo e você precisa acompanhar o processo. O que você faz, irmãos? Você muitas vezes peca no caminho. E quando você peca no caminho e continua na prática daquilo, mesmo confessando o nome de Jesus, você entra em vitupério, ou seja, você novamente está crucificando o Filho de Deus. Novamente você está crucificando, e aí você entra naquele caminho. Devemos evitar esse caminho. Voltando para o Yom Kippur, um exemplo do Yom Kippur lá na Brit Hadashah, que é a nova aliança, em hebraico, Brit Hadashah, nova aliança. Atos 27, 9 e 11, vamos ler aqui. Tínhamos perdido muito tempo. Isso aqui aconteceu nos dias de Yom Kippur, lá no Novo Testamento, no livro de Atos. Acho que muitos conhecem essa história aqui de Paulo. Tínhamos perdido muito tempo, ele está contando aqui. E agora a navegação torna-se perigosa, pois já havia passado o quê? O jejum. Fala comigo, o jejum. Já havia passado o jejum. Está aqui a dica. Se você clicar aqui vai estar lá. Dia do Yom Kippur. É o dia do jejum também, chamado ou conhecido. Por isso Paulo nos advertiu. Olha o que ele fala. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará em grande prejuízo para o navio. Para a carga também, olha só o que ele diz aqui, para a carga e também para a nossa vida. A vida também estava em risco. Mas o centurião, em vez de ouvir a Paulo, o que Paulo falava, seguiu o conselho de quem? Do piloto do navio. E aí os irmãos, continuar lendo a história, vão entender o que aconteceu aqui na história. O navio vai naufragar, muitos já não estavam comendo, e Paulo falou assim, olha, Jesus aparece para Paulo aqui. Isso aqui é uma das teofanias que Paulo tem. Jesus aparece para Paulo bem no Yom Kippur. Olha que poderoso. Bem nas datas de Yom Kippur, Jesus aparece e fala assim, olha, eu entreguei para você a vida de todos que estão aqui no navio. Fica tranquilo, teu plano, o meu plano na sua vida vai se cumprir. O meu plano na sua vida vai se cumprir. Paulo estava no jejum. Paulo fazia o Yom Kippur. Não só ele, os apóstolos todos faziam o Yom Kippur. E olha que poderoso. Irmão, isso aqui é uma alusão clara. Deus mudou uma sentença de morte na vida de pessoas que não seguiam a Deus, porque eles depois que ele não quis seguir o conselho de Paulo, depois ele parou para ver, porque a coisa não ia terminar, o negócio ia terminar em morte, ia perder tudo. Aí Paulo, ele desobedece o que Paulo fala, que Paulo avisa. Aí depois Paulo fala assim, olha, Deus entregou a vida de vocês, contudo o prejuízo vai vir, vocês vão perder tudo. Ele está falando, mas Deus me entregou a vossa vida. Vocês não vão morrer, mas vão perder, porque não ouviram. Porque se tivesse ouvido antes, quando eu avisei, não haveria prejuízo nem nada desastroso. Mas pelo menos a vida de vocês não vai ser ceifada, porque Deus no jejum
mudou a sentença de morte dessa galera aqui para a vida. Eles naufragam ali na ilha de Creta, vocês irmãos já conhecem a história. E aí depois Paulo desce todo mundo se salva, irmãos. Mais de 200 pessoas ali são salvas, ok? Se você não conhece, depois você vai lá ler o livro de Atos 27 em diante, você vai tratar dessa história do naufrágio. E essas mais de 200 pessoas salvas, olha que interessante, tem uma parte lá que Paulo sai e vai pegar gravetos para acender um fogo, porque estava frio na noite. E quando ele vai pegar o graveto, uma víbora vai e pica a mão dele. Aí o povo falando de Paulo, falando: sou salvo do naufrágio, mas a cobra picou ele. E aí ele falou: esse aí, tadinho, está condenado para a morte, esse aí já era. E aí não acontece nada para Paulo, porque Paulo estava debaixo de obediência. E aí se cumpre a palavra que o próprio Jesus falou lá em Mateus: mesmo que alguma coisa mortífera vos picar, não causará dano algum. A palavra vem sobre ele. Aí eles começam a mudar o julgamento. Espera aí, a víbora picou ele, já era para estar morto. Esse cara não tem nada, nem tossiu, nem tosse ele tinha, vigor, continuou. Aí falou assim: você é filho dos deuses. Eles mudam a sentença. Não, aí tem alguma coisa diferente nesse cara. Ele foi salvo do naufrágio, a víbora pica ele, nada acontece com ele. O que é que você tem? Aí sabe o que é que acontece, irmãos? Toda aquela ilha se converte. Aí acontece algo no meio daquele percurso. O rei da ilha ali, o chefe da ilha, o dono daquele lugar, está doente. E aí fica sabendo dos milagres da vida de Paulo lá. E Paulo vai lá ter com ele, ora com ele, ele é curado. E aí ele chama todo mundo para um culto. Olha só, irmãos, em Yom Kippur virou a vida dos mais de 200 pessoas no navio, mas mais de umas centenas e centenas dentro de uma ilha, que ele foi lá parar. Deus mudando a sentença de morte para a vida de muitas pessoas no dia de Yom Kippur. Em um dia de mudança de sentença. Vocês estão entendendo? Isso aqui na nova aliança que eu estou dizendo para os irmãos. Pode avançar. Mateus 3 e 4. Esse aqui eu estou falando de Jesus e Yom Kippur. Vamos passar para... Eu vou falar de Jesus dentro do Yom Kippur. Tudo aponta para a provável data que Jesus foi batizado, ou fez a sua mikvah, exatamente no tempo de Yom Kippur, quando foi batizado por João Batista, e depois foi para o deserto. Por quê? Porque era exatamente nessa data que os judeus costumavam fazer o mikvah, o batismo que a gente chama hoje. Era exatamente no Yom Kippur que a maior parte dos judeus iam para as purificações. Era exatamente nessa época. Irmãos, isso é tão poderoso que depois de alguns dias você vai ver lá em capítulo 2 de João, que Jesus, o primeiro milagre de Jesus é no casamento. E o que ainda tinha lá no meio do casamento? O que ainda tinha lá, irmãos? As talhas que mediam 2 ou 3 metretas, que os judeus usavam para quê? Para mikvah, ainda estava lá. O primeiro milagre de Jesus ainda estava lá as talhas. Ou seja, eles usaram, a talha ficou lá. Aí Jesus é batizado nesse tempo aqui. Depois ele vai 40 dias ao deserto, ser provado por Satanás. Depois que ele volta e começa a exercer seu ministério, o primeiro milagre que ele faz no casamento, ainda estavam lá as talhas da purificação dos judeus, a mikvah. E ele fala: enche isso aí de água, porque agora começou um novo tempo. Eu já paguei o preço, eu estou entrando, eu estou no meu ministério agora. E o primeiro milagre de Jesus é transformar a água em vinho, bem no tempo que tinha acabado de sair desse tempo aqui, ó. Alguns dias depois, Jesus faz seu primeiro milagre, exatamente em vasos, né? Que tinha mais ou menos 60 a 80 litros de água, que eles usavam para o quê? Para se lavar, para se batizar, para se purificar para o Yom Kippur. Era o principal motivo daquilo. Atenção, irmãos. Quando você olha para a Bíblia, você percebe algo no mundo espiritual. Pode avançar. Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus é o centro de cada uma daquelas festas que está lá em Levíticos, que eu falei, Levíticos 23. Você vai ver todas as 7 festas. Só que das 7 festas, geralmente todas elas são celebrações, com exceção da Páscoa e com exceção do Yom Kippur. Porque a Páscoa é onde você celebra a sua saída do mundo. Você sai do mundo
Jesus tirou você do reino das trevas e transportou você para o reino da sua maravilhosa luz. Ele te deu a oportunidade de participar daquele sacrifício do cordeiro que havia ser morto. Mas o mesmo Jesus, ele também é aquele que é comemorado na festa dos pães asmos, que ele diz: eu sou o pão que veio do céu. Mas ele também, que ressuscita ao terceiro dia, ele é o mesmo que é o terceiro dia depois da Páscoa, comemorado a festa das primícias. Eu sou o primeiro dos frutos da terra, que caiu e morreu, porque se eu não ressuscitasse, ficaria eu só. E ele ressuscita ao terceiro dia, exatamente no dia das festas. Ele é o mesmo Jesus que, quando foi ser assunto aos céus, depois de 40 dias andando com seus discípulos, ele diz: olha, vai para Jerusalém. 10 dias depois, eu obedecendo aquilo, os discípulos e os apóstolos orando ali no templo, eles são cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, ao cumprir-se a festa de Pentecostes, veio o Espírito Santo e batiza-os com poder, honra, glória, força e maravilha, e eles ficam cheios do Espírito, e era visto sobre eles chamas de fogo. 4 festas se cumpriram. Depois tem 3 festas para se cumprir. Eu já falei semana passada do Yom Teruah, que é o dia do arrebatamento. E agora o Yom Kippur, 10 dias depois, que é o dia do juízo, o dia de prestar contas, o dia do julgamento, o dia de expiar pecados. Pastor, mas espera aí, Jesus já morreu lá e a Páscoa já é isso. Não, irmãos. Quando Jesus morreu, ele falou assim: ó, fazei tudo isso agora em minha memória. Tudo isso o quê? Todas essas festas, tudo isso que é celebrado em Levíticos 23, é eu, aponta para mim, fala de mim, sou eu. Mas espera aí, e quando é que eu preciso de expiar? Porque há 2000 anos, irmãos, não se há mais sacrifício de animais. No ano 70, o general Tito destrói Jerusalém e a diáspora dos judeus acontece. Já não há mais templo, já não há mais sacrifício, já não há mais nada. Como é então que os pecados são expiados? Como é que acontece isso? Pelo justo e precioso sangue de Jesus Cristo. O que eu devo fazer nessa época? Arrependei-vos, porque foi isso que foi pregado lá em Atos. Quando 3.000 ouviram a palavra deles, cheios do Espírito Santo, qual que é a primeira coisa que ele fala ali? Arrependei-vos, porque vos está próximo o reino dos céus. Porque eles ouviram a palavra da pregação e eles falaram assim: o que nós precisamos então para participar desse reino vindouro? Arrependei-vos. Ele estava falando do Yom Teruah e Yom Kippur. Era isso que Pedro falava ali e pregava. Arrependimento das obras mortas, arrependimento das suas obras humanas, arrependimento daquilo que você faz na força do seu braço. Então agora participa disso, participa do sacrifício de Jesus. Qual é o sangue que é expiado nessa época aqui, irmãos? É o sangue de Jesus. Você precisa de expiação de bodes e ovelhas e cordeiros? Não mais, porque Jesus já fez isso lá na cruz. O que eu preciso então? Reconhecer o sacrifício de Jesus na sua vida, pedindo perdão por aquilo que você desobedeceu ao longo desse ano que se passou. Mas pastor, ele já me perdoou. Mas não quer dizer que você não precisa confessar. Uma coisa é ele te perdoar, outra coisa é você confessar, porque ele deixou escrito isso aqui. Eu não li aqui o João falando: aquele que confessa os seus pecados e os deixa, ele alcançará a misericórdia de Deus. O que eu devo fazer no Yom Kippur? Confessar os meus pecados e abandonar os meus pecados, para que eu alcance a expiação, o perdão, a remissão ali pelo sangue de Jesus. Isso é algo que você precisa fazer. Pastor, mas eu preciso fazer isso o tempo todo. Sim, você precisa fazer ao longo do ano várias vezes, mas no Yom Kippur ainda mais, porque é uma janela espiritual que se abre nos céus. Os judeus dizem que essa era a janela da escada de Jacó, onde o céu se abre, anjos começam a subir e descer. É um momento no mundo espiritual que é propício para isso, para mudar sentenças na sua vida. Talvez você não vai morrer no dia de Yom Kippur, mas talvez Satanás dê um decreto de morte para você ao longo desse ano, e você pode virar ele agora. Quem sabia disso? O dia do Yom Kippur é o dia de você mudar sentenças e decretos que vão prejudicar a sua vida. É isso. E quem tem poder para fazer isso? Jesus Cristo de Nazaré, o poderoso de Israel, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que morreu e expiou seus pecados na cruz do Calvário. Esse é o dia de arrependimento. É um dia de clamor, de pano de saco e cinzas. É um dia de você se repensar a sua vida. É um dia de você orar e buscar o perdão de Deus. Esse é o dia de Yom Kippur. Glória a Deus, irmãos.
Pastor, mas eu fiz isso ontem. Pois é, a gente faz isso ao espaço de 10 dias, de Yom Teru até Yom Kippur. E no dia de Yom Kippur a gente jejua sem comer e sem beber água. Só que é às 7h30 da noite, viu, irmãos? Até às 7h30, quem for fazer o jejum de Yom Kippur, que é amanhã, você pode comer e beber hoje, ao longo do dia. Não tem problema nenhum. 7h30 da noite é o dia que é o horário que o sol vai se pôr aqui para nós. Pastor, mas é às 6 da tarde na tradição. Mas eu sigo o relógio de Deus. O relógio de Deus é o sol, é a criação, não é o relógio do homem. E o sol se põe hoje às 7h30. E amanhã também, às 7h30. É do nascer, é do pôr do sol a pôr do sol. De um pôr do sol de hoje ao pôr do sol de amanhã, a gente jejua. Sem água, sem comida, conforme Esther fez aquele jejum. Irmãos, presta atenção, por que isso aqui é importante? Você entender isso aqui. Porque isso vai determinar o seu ano. É hoje que os livros se fecham diante de Deus. Pastor, mas ele escreve no livro da vida, é nessa data que tudo vai ser revisado. Pastor, mas é possível sair do livro da vida? Segundo o autor de Hebreus capítulo 6, sim. Uma vez que uma pessoa aceita Jesus e está lá, participou do Espírito, fez isso, fez aquilo, fez seminário, não interessa o que você fez diante de Deus, interessa o que você continua fazendo, na perseverança diante de Deus. É isso que interessa. Está lá, Hebreus 6, participou, mas de repente ele começa a vituperar aquilo que Jesus Cristo fez. Você começa a vituperar aquilo que Jesus Cristo é. Você começa a dessignificar, ou seja, gerar o significado daquilo que Jesus é para nós, igreja, e para você. E o que acontece? Você para de caminhar o caminho da salvação, que não é estática, ela é dinâmica. Isaías 1:18. E eu vou falar aqui sobre a questão dos 2 bodes, porque que eu falei no início. Haviam 2 bodes, basicamente gêmeos. E esses 2 bodes, o sacerdote impunha as mãos sobre eles e orava e depois tirava a sorte. E quando um bode era escolhido, um era mandado para o deserto para morrer e o outro era sacrificado. E olha que poderoso, tem um apontamento profético. Os 2 apontam para Jesus. Irmãos, Jesus, depois do batismo, ele ficou quantos dias no deserto, irmãos? 40 dias. Jesus foi o bode que foi mandado ao deserto. Está lá. Mas depois lá na cruz também ele é aquele que é sacrificado e é aspergido o seu sangue, porque só o sangue de Jesus que traz remissão de pecados. É só o sangue dele, não mais sangue de bodes ou ovelhas. Está escrito em Hebreus, o mesmo autor de Hebreus escreveu isso. Ele disse: olha, agora há um novo sangue, porque o próprio autor de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não tem perdão de pecados. Está escrito lá em Hebreus 9. Diga comigo: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O autor de Hebreus disse isso. Ele falou: qual é o sangue agora que eu puxo para a minha vida? O sangue de Jesus, que é o sangue do bode que é sacrificado. Mas ele também é um bode que foi levado ao deserto para morrer. E lá ele foi tentado por Satanás. E no final dos 40 dias, Deus aprovou o ministério dele e o chamou. Quantos estão entendendo? Os 2 falam de Jesus. Não tem um outro aqui não, tá? Os 2 é de Jesus. Mas tem apontamentos proféticos aqui, que um dos bodes e uma das fitas que era colocado em vermelho ali, amarrado ali na ponta do templo, do altar, era vermelho. E acontecia algo aqui, ó. O que acontecia? Antes da gente ler o texto, olha, presta atenção em mim aqui. Quando o sacrifício era feito daquele bode que era sacrificado e aquele sangue vinha, o sumo sacerdote, ele entrava se arrastando no Santo dos Santos. Mas antes disso, era colocado incenso nos incensários do tabernáculo, e era colocado incenso em todo o santo lugar, para que a fumaça pudesse esconder a glória de Deus. E ele entrava arrastando ali, amarrado com a corda, para que se ele que tivesse em pecado entrasse lá, e ele se fosse achado em pecado, ele morreria, e ninguém podia entrar lá, porque quem entrasse morria também. Então ele amarrava a corda com um sino e ficava balançando para saber que ele ainda estava vivo. Se o sino parasse de balançar, quer dizer que ele tinha morrido, e ele era puxado pela corda para que ninguém pudesse entrar lá dentro. Olha o tanto que esse dia era sério. É considerado um dia extremamente sério diante de Deus. E aí ele vem arrastado, e ele pegava aquele sangue e aspergia sobre o santo lugar, no meio dos querubins de ouro. E quando ele aspergia o sangue, irmãos, e o sacrifício era aceito, o sinal lá fora era dado. O que acontecia? Aquela fita vermelha que era amarrada ali na ponta do altar,
ela ficava branca. Quem sabia disso? Ela se transformava ali, um milagre acontecia. Uma fita vermelha ficava branca. Aí Isaías escreve em 1,18: ainda que os vossos pecados são como a escarlate vermelhos, escarlate é vermelho, eles se tornarão o quê? Brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã, brancos. Quando você entende o Yom Kippur, o dia do perdão, o dia do juízo, o dia da expiação, pelo sacrifício de Jesus sobre a sua vida, e você se arrepende, você se rende, você se dobra, você entra num processo de como é que diz a palavra? Autoanálise, uma autoanálise sua, da sua vida, daquilo que você tem professado de fé. Deus muda a sua sentença, ou Deus muda as sentenças de Satanás contra a sua vida. Pastor, onde está escrito isso? Em vários textos. A Bíblia diz que todo escrito de dívida que era contra nós foi cravado aonde? Na cruz do Calvário. Fala assim: todo escrito de dívida que era contra a minha vida foi cravado na cruz. Ah, pastor, então uma vez salvo, eu já aceitei Jesus, salvo para sempre. Não é assim que funciona. O escrito de dívida contra você é cravado na cruz, e tem uma sentença de morte para você todos os anos, em todo o tempo. A Bíblia diz isso: nós somos como ovelhas entregues à morte, o quê? Todos os dias. É só uma vez, irmãos? Fala comigo, é só uma vez? Não, nós somos como ovelhas mudas, né? Indo à morte, como se fosse ao matadouro, todos os dias. Todos os dias. Mas há um dia no ano em que Deus muda os decretos contra você. Há um dia no ano que você faz o que Jesus mandou. O que é que Jesus mandou? Fazer isso em minha memória. Fala, fazer isso em minha memória. Você ressignifica aquela festa que antes era comemorada ou era observada com olhares como se fosse uma sombra, mas a luz do sacrifício de Jesus, quando ela bate e brilha, a luz do sacrifício de Jesus revela o real significado daquele sacrifício, que a salvação que você recebeu de Jesus precisa ser desenvolvida. Ela é uma caminhada, não é um ato isolado, e que todos os anos, quando essa data é marcada, você precisa lembrar que naquele grande dia, quando o grande dia chegar, quando o grande dia do Yom Kippur vier, o real dia, Ele julgará vivos e mortos. Todos os seres humanos da terra serão julgados naquele dia, e Ele separará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E Ele falará para muitos: vinde, amados do meu Pai, participar do meu reino. Muitos não observam isso. E esse é o dia de você pegar aquele escrito de dívida que Satanás escreveu sobre a sua vida e cravá-la na cruz. Esse Yom Kippur é o dia sim, você lembrar: olha, eu tenho problemas, eu tenho pecados, eu tenho situações na minha vida que eu preciso resolver, mas esse ano eu escrevo o meu escrito de dívida e eu prego na cruz. E essa cruz aqui, ela vai rasgar esse escrito de dívida, vai exterminar esse escrito de dívida que era contra a sua vida. Eu queria concluir aqui. Pode avançar, por favor. Aqui fala que Jesus morreu por todos, resgate da geração. Jesus morreu por resgate de duas gerações. Os dois filhos de Abraão também representam os dois bodes na cultura judaica, Ismael e Isaac. Todas as nações da terra, porque Ele disse essa promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as gerações da terra. Ismael e Isaac. Irmãos, presta atenção, são poucas as vezes na Bíblia que você encontra Deus mudando o nome de algumas pessoas ou colocando nome em algumas pessoas. Amém, irmãos? Uma dessas poucas vezes é Deus dá o nome de Isaac e Deus que dá o nome de Ismael. Esses dois nomes foram escolhidos por Deus, não foi os pais que deram. Estão comigo aí? Deus dá o nome de Ismael e Deus dá o nome de Isaac, representando duas nações que iriam por toda a terra, e Ele iria resgatar essas gerações. Uma se perderia no deserto. Ismael é enviado ao deserto. Quando você lembra da passagem? Ele vai ao deserto, mas Deus o protege, Deus o guarda, e dele saem 12 príncipes, que hoje são os árabes, ou todos os descendentes de Ismael e Esaú. E o outro é a descendência de Isaac, que é Israel, e as 12 tribos que vêm de Israel.
Isaac foi aquele que subiu ao Monte Moriá para ser sacrificado, e Deus trouxe a provisão. Enquanto um foi ao deserto, o outro foi subir ao monte para ser sacrificado, mas Deus traz o livramento. Como estão entendendo comigo? Aponta para os dois filhos de Abraão. Avança, por favor. E eu queria que você, nessa manhã de domingo, convidar você, depois de tudo isso que a gente expôs, entender que nós precisamos de arrependimento. Todos os dias, pastor, todos os dias, mas principalmente no dia de hoje. Pastor, eu gostaria de fazer esse jejum. Eu entendi o que o senhor falou. Então comece o jejum às 19h30. Como é que eu posso fazer esse jejum? É simples, você vai fazer o jejum até às 19h30. Você come o que você tiver de comer, faz o que você tiver de fazer, toma banho, faz aquilo que precisar. Depois das 19h30, o que você vai fazer? Não vai comer nada, não vai beber nada, e nem vai tomar banho, nem vai fazer maquiagem às mulheres. Por quê? Porque é um dia de contrição, é um dia de arrependimento, é um dia de pensar. Então as mulheres não fazem maquiagem, as mulheres não vestem roupas bonitas, mas roupas comuns e normais. E normalmente, se você tiver condição, amém, irmãos? Se você tiver possibilidade de amanhã tirar um dia de folga, ou não fazer nada, ou você tirar um dia de reflexão, faça isso. Se você não tem condição, se você trabalha e você tem que cumprir horário, faça do teu trabalho o teu Yom Kippur. Lá no teu trabalho, você está ali, que a Bíblia diz que nós somos esses que são enviados ali no meio. Você está ali no meio daquela responsabilidade que você tem. E às 19h30 amanhã, às 19h30 e pouco antes, nós vamos estar aqui no prédio da igreja orando. É assim, a Gabi está convidando quem quiser e puder, amém? Ela e o Rogério vão passar a madrugada aqui em oração, de hoje para amanhã. Isso é uma vigília que eles vão fazer. E eles vão ficar o dia todo. Só que quem trabalha e quem tem coisas a fazer, às 19h30 nós vamos estar aqui orando. Na verdade, um pouco antes, tá? Nós vamos estar aqui às 19h, mas até às 19h30 nós vamos estar em oração, nesse período entregando o jejum de Yom Kippur, entregando, e também vamos ter comida, com certeza, para entregar o jejum, beber uma água, a priori, e entregar o jejum aqui como igreja. Irmãos, todos os anos que a gente faz isso, o Yom Kippur é um dia tão sério. Teve uma irmã, eu me lembro, quando a gente estava no outro prédio ali embaixo, antes da pandemia, que ela não fez o jejum de Yom Kippur. Olha isso, ela não participou disso e tal, e não levou em consideração o que a gente estava falando, apesar de ter ficado no culto. E a gente fez esse dia de jejum, e entregou o jejum no final do dia, e ela veio orar conosco. Eu lembro até hoje. Ela veio orar conosco, e a gente pegou nas mãos, e eu estava conduzindo a oração, quando a gente pegou nas mãos, e a gente falou assim: Senhor, vamos adorar o Senhor, e vamos entregar o nosso jejum. Irmãos, ela caiu endemoniada, imediatamente ela caiu endemoniada, e o demônio falou que estava ali porque ia matar aquela mulher, estava ali para matar a vida dela. A gente não orou para expulsar demônio, nem invocou nada, foi só o ato de santidade, de entregar aquele jejum, um dia de Yom Kippur, a santidade de Deus ali presente. Aquela mulher não resistiu, aquele demônio ali não resistiu, e caiu endemoniada ali, e aí foi expulso o demônio. Na expulsão daquele demônio, ele falou que era um escrito de morte que estava sobre ela. Ela se arrependeu naquele momento e mudou de vida naquele momento. Se isso prosseguiu nos anos adiante, se ela perseverou, aí já é outra história. Mas naquele momento ela teve uma experiência forte na vida dela, que ela nunca tinha passado por isso, nunca tinha acontecido isso na vida dela. Por isso que eu chamo vocês a algo sério diante de Deus. Isso não é um ato religioso, isso não é algo que eu estou falando para os irmãos aqui porque é algo religioso que você precisa fazer. Não, você precisa entender que é um dia no mundo espiritual que Deus preparou para fazer justiça ao seu favor. É um dia que Deus vai fazer justiça ao seu favor. Qual justiça? Quaisquer justiça que sejam necessárias. Talvez você tenha causas na justiça que estão te perturbando há anos ou muito tempo, que não foi julgada a seu favor. Hoje é o dia de o juiz dos juízes
julgar a sua causa. Não é homem que vai julgar ela, mas é o juiz do juiz que vai julgar a sua causa. Hoje é o dia dele bater o martelo e falar assim: está consumado. Tetelestai. Foi o que Jesus falou na cruz. Tetelestai, está consumado. Eu julgo a seu favor. Eu te dou mais oportunidades desse ano. Janelas novas se abrirão. Mudanças de sentenças negativas que eram contra você vão ser a favor de você. Enfermidades que poderiam vir sobre a sua vida não virão, porque eu sou ao seu favor. Então não julgue isso como um ato religioso, mas entenda como algo que o Senhor Jesus pediu para ressignificarmos isso. Glória a Deus. Ressignifique isso na sua vida. Por isso que ele diz: fazei isso em minha memória. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Nesses tempos de celebração, traga à memória o sacrifício de Jesus. Glória a Deus. E no próximo domingo, irmãos, é tabernáculos. Vocês já repararam que são 3 festas sequenciais? Semana passada em Oterua, essa semana caiu no domingo, calhou, que é o Yom Kippur. E no próximo é o Sukkot, que significa cabanas, que é exatamente a logomarca da nossa igreja. Está em Zacarias 14, eu vou falar sobre ela no próximo domingo. Que é o Sukkot, é o tempo de tabernacular. Glória a Deus.